Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal Ultramania de Correr. Eu sou Ernesto Carriço e sejam bem-vindos. Hoje, cara, a gente vai falar sobre corrida e sono. Você que é ultramaratonista, que tem o costume de correr aí de madrugada à noite, se liga nesse vídeo aí que tem umas dicas bem legais. Galera, o vídeo vai ser dividido em duas partes, porque o vídeo é um assunto bem bacana e ficou um pouquinho comprido. Então a primeira parte hoje e a segunda parte amanhã. Valeu, galera? Então bora lá! Bom, a galera que participa de ultramaratona, cara, geralmente as ultras de 100, acima de 100 ou 100 km, a largada é à noite ou no meio do dia e você acaba correndo à noite também. Então, muitas das vezes, eu já tive problema, se vocês virem o vídeo da Patagônia Run desse ano, eu tive muito problema com sono de madrugada, eu senti muito sono. Então, cara, eu vou estar aqui conversando com o meu amigo Elton de Sá, que é pesquisador da Unifiesp, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa relação de sono e corrida e vai dar umas dicas para a gente também, cara, como a gente pode vencer esse grande problema de quem passa a madrugada correndo. Cara, é sofrível. Eu vou falar para você que eu já dormi caminhando. Vocês podem não acreditar, mas a gente dorme caminhando, cara, dorme caminhando. Beleza? Então, galera, esse aqui é o Elton de Sá, ele vai falar um pouquinho para vocês da formação, da história dele e da pesquisa que ele faz lá no Unifiesp. Beleza? Olá, seja bem-vindo, Elton. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aí com os amigos antes de mais nada. Isso aí. Na verdade, eu conheço o Ernesto desde o meu período de formação, né, desde a minha graduação, depois atuando como profissional. Trabalhei na RTM com o professor Rodrigo. E depois que eu saí daqui, eu fui para São Paulo fazer pesquisa tentando entender a relação entre sono e exercício físico, sono e recuperação muscular. Então, desde 2009, eu tenho tentado entender os efeitos da falta de sono na recuperação muscular e da performance no sono, tentando melhorar as estratégias para que um atleta possa ter bons desempenhos nas suas competições, seja elas quais forem, né? Então foi assim na especialização, depois no mestrado e no doutorado, e mais pra frente vai ter novidades envolvendo... Galera, novidade boa, hein? Principalmente pra galera de ultramaratona, corredor aí de ultra, tem novidade aí, tava conversando com um cara aqui, coisa boa aí, galera, fica ligado aí, prestar atenção. Ô Elton, como é que é feito essa pesquisa sono e corrida? Como é que vocês trabalham no laboratório? Primeiro assim, a gente precisa entender que o sono é um comportamento humano, independentemente de querer ou não querer dormir, a gente vai dormir em algum momento da nossa vida, e muito provavelmente para quem faz corridas muito longas, né, que demoram muito tempo para concluir os percursos, inerentemente vai ter algum episódio ou de sono, ou de cochilo, ou de cansaço que pode vir a levar ao sono, né? Esse é o primeiro ponto. E depois, o que a gente tenta entender lá é como que a falta de sono pode influenciar no metabolismo muscular, e o músculo é um dos tecidos que mais vão ser utilizados para a ação de qualquer modalidade esportiva. E a gente percebeu isso em modelos animais, que ficar muito tempo sem dormir gera prejuízos para fibras musculares, para músculos que têm uma ação mais rápida. Ao mesmo tempo, a gente já sabe também que longos períodos de vigília, ou seja, ficar acordado por muito tempo, seja competindo ou não, faz com que a gente tenha tomadas de decisões prejudicadas, tenha diminuição da capacidade de coordenar gestuais motores, e tudo isso pode prejudicar a performance esportiva. Então, galera, quem corre ultra e já participou de prova, isso que ele está falando, cara, quando chega um determinado horário da prova, você praticamente está sem coordenação, você está trabalhando no automático, né? Se você perde um pouquinho, aquela hora que o seu equilíbrio já não está mais 100%, né? Aquela hora que você está batendo em qualquer pontinha de pedra ou raiz, você já
É um negócio meio complicado, né? Porque normalmente ao final das provas muito longas tem o desgaste físico, né, que a própria competição impõe, e ainda tem o cansaço mental e o estresse gerado pela possivelmente a falta de sono que vem a acontecer. Então todas essas coisas associadas podem de fato prejudicar a performance, pode aumentar o risco de queda, inclusive, ser um fator que possa tirar um atleta da competição, da corrida. Então tudo isso a gente pode tentar ajustar. E aí a gente tem que pensar que existe um padrão, todo mundo tem um padrão de sono e de vigília, né? Existem períodos que você gosta de dormir, prefere dormir em um período e ficar acordado em outro período. Existem pessoas que precisam dormir mais tempo, existem pessoas que precisam dormir menos tempo, e tudo isso vai ter que ser levado em consideração na hora da gente planejar qualquer tipo de prática esportiva, de fato, né? O horário em que vai ser a largada, o horário em que a gente vai poder ter a chance de descansar ao longo das corridas, tudo isso a gente precisa tentar entender e incluir nas estratégias de corrida de um ultramaratonista. Eu fui atleta de natação por um bom tempo, acho que quase 15 anos da minha vida eu nadei. E geralmente as competições de natação você tinha 2 períodos de treino e de prova, né? De competição. Era eliminatória na parte da manhã e as finais geralmente no final da tarde e início da noite. E eu sempre reparava o seguinte, que no início da manhã geralmente eu não rendia bem, mas no final da tarde era o meu... Isso tem a ver com o fato de você ter tido um bom sono, uma qualidade de sono boa? Tem isso também, mas tem uma relação com o ritmo circadiano, né? Ritmo que dura aproximadamente 24 horas e que está associado com o nosso sono e nossa vigília. Você tocou num ponto que é interessante, que pouca gente acaba não levando isso em consideração, é que para capacidades físicas como força, resistência, essas capacidades físicas mais pontuais e decisivas para uma competição, de fato, todo mundo vai ter uma performance maior, mais próximo ao final da tarde. Porque é o período em que a temperatura central, nossa temperatura corporal, está mais elevada. Enquanto que pela manhã, a nossa temperatura está mais baixa, e isso tem uma repercussão, pode ter uma repercussão diretamente com a nossa performance. Então, no geral, as maiores performances esportivas vão se dar ao final de um dia, enquanto que as piores performances vão se dar no período da manhã. Isso para todo mundo, é assim. Pode ser que alguns se adaptem melhor no período da manhã e outros se adaptem um pouquinho melhor no período da tarde. Mas, a rigor, as maiores performances físicas vão ser no período da tarde. Em contrapartida, as maiores performances cognitivas vão ser feitas no período da manhã. Isso está bastante relacionado com o tempo e com a qualidade de sono. E o tempo de vigília em que a gente também está exposto. Bom, Elton, a gente seguindo essa linha a pior performance na parte da manhã e a melhor no final do dia, no início da noite e no final da tarde, como é que fica então o cara que é ultramaratonista, vai correr uma prova de 100 km, que o limite de prova são 24 horas, e ele larga meia-noite, cara? Então, assim, a gente tem que considerar que o cara vai largar à meia-noite, ele teve um período de vigília até esse período de largada, ou seja, provavelmente ele acumulou um cansaço nesse período, e aí ele vai largar num período que era para ele estar dormindo, a rigor, e ainda vai sofrer um desgaste na competição. Às 4 horas da manhã é um período que a gente tem menor temperatura central, a gente tem mais chance de dormir, de fato, e aí a gente vai ter que manter o atleta ativo durante aquele período. Obviamente que na manhã ele vai ter uma performance melhor do que ao final do dia, né? Logo depois da largada, pelo motivo básico e elementar, que é a menor exposição ao estresse. Então, se a gente for pensar ao final do dia, ele tem o acúmulo do sono perdido, o estresse gerado pela competição, o desgaste físico gerado por toda a corrida até então, e aí obviamente ele não vai ter a melhor performance dele nesse período. Porque aí a gente rompe com um negócio que eu já até comentei aqui, que é o ritmo circadiano. Então a gente arrasta ou adianta o nosso ritmo circadiano. E isso, consequentemente, vai estar relacionado com a maior ou com a menor performance do atleta.